Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus pela oportunidade que Ele nos concede para estarmos aqui na manhã deste dia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque nós somos pecadores. Alcançamos a misericórdia de Deus, mas continuamos nos nossos delitos e pecados, agora redimidos pelo sangue de Cristo. E isso é o nosso privilégio de termos alcançado a remissão dos nossos pecados. Mas continuamos carentes desta graça, desta misericórdia, todos os dias, até que alcancemos a perfeição. E nós esperamos que alcancemos, porque este mundo está cada dia mais triste de viver nele. Mas a igreja dos últimos dias tem se acostumado com este mundo e tem se apaixonado por ele. A igreja dos últimos dias não pensa no céu, não pensa na volta de Cristo, só pensa em ter e possuir, em alcançar. Mas nós devemos nos despertar para o que é bom, perfeito e agradável à vontade de Deus, e é estarmos na sua presença, esperando na sua volta. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos aqui nesta manhã, agradecer a responsabilidade que o pastor Josué me coloca neste dia, agradecer ao pastor Osni, pastor Zé Luiz, pois Deus tem nos dado a sua graça neste lugar. Deus tem se fazido presente aqui, porque esta igreja tem pautado pela mensagem pura da palavra de Deus. E eu quero convidá-los para abrirem as vossas Bíblias no livro de Ruth, culto da família, e eu quero falar sobre esta família. Livro de Ruth, capítulo 1, e vamos ler até o versículo 5, e vamos ver o que é que o Senhor tem para nos dar na manhã deste dia. Pois Deus quer realizar coisas novas nas nossas vidas. Estamos vivendo um momento difícil, um momento que uma doença que causa separação, pois quando temos um parente acometido por ela, não podemos visitar, não podemos atender. Então, uma doença que veio trazer separação. Ao mesmo tempo que ela trouxe ajuntamento, trouxe divisão. Mas Deus tem um propósito em tudo. Nada acontece sem que Deus não tenha algo para realizar. Então, Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Ruth é o 8º livro da Bíblia. 8º livro. Você vai ver e vai encontrar no 8º livro da Bíblia, é o livro de Ruth. E sucedeu que, nos dias que os juízes julgavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e a sua mulher e os seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e de seus 2 filhos Malom, Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe, e ali
ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreu também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Podeis assentar. Senhor Deus, nosso Deus e nosso Pai, te louvo, Senhor, por esta oportunidade, por esta manhã. Dai-nos, Senhor, a tua graça, dai-nos, Senhor, o entendimento da tua palavra, da tua vontade, que tu queres fazer conosco, Senhor, neste dia. No teu nome santo te oramos. Amém. O livro de Ruth é um dos 2 únicos do Antigo Testamento que leva o nome de uma mulher. O outro livro é o livro de Esté. E nele contém exemplos de uma mulher de fé, força e bondade. O livro caracteriza-se pela esperança e pelo otimismo, narrado na jornada de Ruth e Noemi. Da tristeza para a felicidade, do vazio para a plenitude. O autor e data desconhecido. Mas o livro de Ruth conta a história de Elimeleque, que viveu durante a época dos juízes. Então, ele nos dá algumas pistas de que período que aconteceu a história. Então, logo no início nós lemos que o livro de Ruth, o relato diz que aconteceu nos dias, nas épocas em que os juízes governavam. E no capítulo 4, versículo 17 a 22, conta sobre a genealogia de Davi. Então, nós entendemos que este livro pode ter sido escrito durante o período de Davi ou de Salomão. Então, o escritor estava relatando algo que havia acontecido no passado, provavelmente após o exílio babilônico. O livro menciona questões chaves para o período pós-exílio, inclusive o casamento entre pessoas de nações diferentes, como Amon e Moabe. O livro também fala sobre crenças de alguns judeus desta época que não aceitavam que se casassem com mulheres estranhas de outras nações. Os israelitas não se misturavam. Então, é um período em que esses acontecimentos foram registrados no livro de Ruth. O livro de Ruth fornece um valioso equilíbrio, lembrando aos leitores que a bisavó de Davi era uma mulher justa de Moabe, que se converteu à religião israelita e casou-se com um israelita. Ruth demonstrou bondade e lealdade ao Senhor. A mensagem principal do livro de Ruth é de fidelidade, é mais importante do que a nação que você nasce. A fidelidade é mais importante do que a nação que você nasceu. Então Elimeleque toma a decisão de sair de Betel
para ir habitar em Moabe. Betel significa casa de pão, mas naquele momento a casa de pão estava passando por dificuldades, estava sem alimento, estava passando por fome. Então Elimeleque toma a decisão de sair da casa do pão de Betel para ir para Moabe. Moabe era uma cidade distante, ficava no planalto a leste do Mar Morto, cerca de 1000 metros acima do nível do mar. A região era bem favorável à produção agrícola. Em Moabe se produzia especialmente grãos, cereais, uvas e a criação de ovelhas e outras atividades econômicas de importância. Então, Elimeleque, que o significado do seu nome é Deus é meu rei, ou o Senhor é meu rei, decide sair para fugir da fome. E aqui nós aprendemos a primeira lição: não podemos fugir daquilo que Deus planejou para nós. Não podemos fugir daquilo que Deus planejou para nós. Todas as vezes que nós lemos na Bíblia que Deus trouxe fome, seca, um castigo para o seu povo, o objetivo de Deus era fazer com que o povo voltasse a buscá-lo. Era fazer com que o povo voltasse a andar nos seus caminhos, porque eles haviam se afastado. E neste momento, era o momento que Deus trouxe fome a Betel, porque o povo estava afastado e precisava retornar para a presença de Deus. E aí a gente entende que Deus tem um cuidado conosco em não querer que nós nos afastemos do seu caminho, e para isso Ele pode nos trazer dificuldades. E muitas vezes a gente não entende por que estamos passando por provações ou privações, sem analisar se é um projeto de Deus para que nós despertemos da situação em que estamos vivendo. E naquele momento Deus queria trazer isso para a nação de Israel, mas Elimeleque não entende e resolve ir para a região de Moabe. E o que acontece lá? Morre Elimeleque e posteriormente morrem seus 2 filhos. O que é que a gente tem para aprender nesta manhã com esta família? Muitas vezes a decisão certa que aparece na nossa frente não é aquela na direção de Deus. Elimeleque queria continuar dando o sustento necessário para a sua família. Por isso, ele resolve sair de Betel para ir a Moabe. Mas até que ponto nós temos o direito de escolher aonde está sem consultar a Deus? O tema para a nossa mensagem de hoje é: mudar nem sempre é a decisão correta. Mudar nem sempre é a decisão correta. Para quem olha no contexto, Elimeleque estava fazendo a coisa certa. Ele estava saindo de um lugar que estava passando fome, passando necessidade, e ia para um lugar que tinha prosperidade. Ele ia para um lugar que os campos estavam verdes. Ele ia para um lugar que os frutos estavam sendo recolhidos. Ele ia para um lugar onde as ovelhas tinham pasto. Mas, e a presença de Deus?
iria com ele? Quantas vezes tomamos decisões sem nos pautar na vontade de Deus? Esse período que nós estamos vivendo, temos muito a aprender com este período. Um período que nos traz separação, nos traz divisão e também nos traz aproximação. E como pode ser isso? Ele nos afasta dos amigos, nos afasta de parentes mais distantes, mas ele nos aproxima da família que mora na nossa casa. E muita gente está descobrindo neste momento como é difícil viver em família. Porque muitos estavam acostumados a sair de casa de manhã, não voltava nem para almoçar, chegava à tarde, à noite, os filhos e até a esposa muitas vezes já estavam dormindo e não tinham e não mantinham um contato. Mas neste período nós fomos forçados a viver e a conviver mais com nossa família. Eu conheço o dono de um comércio que ele estava me falando que essa pandemia serviu para ensinar para ele o quanto ele estava distante do seu filho, porque ele saía todos os dias para o seu comércio, inclusive até aos sábados, às 8 da noite. E quando veio aquele período que o comércio foi fechado, ele viu que ele teve a oportunidade de estar mais perto do filho e de participar da criação do seu filho. E ele disse: olha, a partir de hoje eu não vou mais trabalhar aos sábados à tarde como eu trabalhava anteriormente. Meu comércio só vai abrir de segunda a sexta e no sábado, meio-dia, vou encerrar as atividades para que eu possa estar com minha família. Mas, queridos, a maioria de nós não procurou aprender com este momento. Nós estamos culpando e delegando e dando autoridade ao inimigo a todas as coisas que acontecem, que nós não entendemos se boas ou se ruins. E aí dizemos que o diabo lançou esse vírus. Será que foi realmente? Ah, pastor, mas muita gente está morrendo. Sim, muita gente está morrendo, mas nem por isso quer dizer que foi o diabo quem fez. Se Deus tem o controle de todas as coisas, há uma permissão de Deus para isso estar acontecendo. E muitas vezes nós atribuímos ao diabo aquilo que é Deus que está fazendo. Eu não sei o que está passando na sua família. Eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade, qual é a sua dor, qual é a sua tristeza. Mas eu sei de uma coisa: Deus está no controle. Deus está no controle.
ele tem um objetivo definido. Observem que Elimeleque fugiu para Moabe. Então, a fome era direcionada para Israel. A fome tinha um objetivo, a fome tinha um propósito. Se em Moabe estava com fartura, era porque Deus queria tratar com Israel. Então, queridos, às vezes a dificuldade está batendo na sua e na minha porta, porque Deus quer nos chamar a atenção para alguma coisa. Algo Deus quer chamar a minha e a sua atenção. Ele quer fazer algo. Não estamos andando devidamente. As provações e as tentações, as dificuldades, as lutas, as dores, não são para nos afastar de Deus. Pelo contrário, é para nos aproximar dele. É para entender que Deus tem cuidado de nós. Muita gente, neste período que estamos vivendo, passou por dificuldades, mas muita gente teve a situação melhorada nessa dificuldade. Então Deus tem a sua maneira de trabalhar, e uma coisa é certa: Ele nunca vai desamparar aqueles que o buscam. Nunca. Ele não é o Deus que a ciência tenta colocar na cabeça da gente, que Deus criou o ser humano e abandonou e deixou ele entregue à sorte. Não. O nosso Deus é um Deus zeloso, de amor, que contempla o sofrimento, a dificuldade, a tristeza de cada um dos seus. Deus é Deus de amor. E Ele disse que estaria conosco todos os dias. Aquilo que é do diabo é o que vem no nosso coração, dizendo que Deus nos abandonou. Meu Deus, essa dificuldade está tão grande, onde o Senhor está? Aí tem uma poesia muito conhecida que chama Pegadas na Areia, em que um homem conta que na sua caminhada ele via que 2 passos estavam marcados na areia, e ele entendia que um era o dele e o outro era do Senhor. Mas ele observou também que durante os momentos mais difíceis ele só conseguiu ver um par de pegadas na areia. Então ele vai e questiona ao Senhor e pergunta: Deus, por que nas horas mais difíceis o Senhor me deixou só? Aí o Senhor responde para ele: as pegadas que você vê na areia não são suas, são minhas, porque nos momentos mais difíceis da sua vida eu te carregava no colo. Então hoje, na manhã de hoje, Deus quer te dizer que Ele está te carregando no colo no meio da sua dificuldade. Ele está contemplando, Ele não está te deixando só, Ele está do seu lado. Sinta o cuidado de Deus. Veja, às vezes Deus não faz as grandes coisas para a gente ver, mas Ele faz nas pequenas, e nas pequenas coisas às vezes a gente não consegue enxergar o que Deus está fazendo, mas Ele tem cuidado de nós.
Elimeleque resolve ir para Moabe. E até aqueles dias em que ele estava vivendo, o texto nos dá a entender que Elimeleque não permitiu que os seus filhos se casassem com as mulheres de Moabe. Mas o texto que nós lemos diz que depois da morte de Elimeleque, os seus filhos se casam com as mulheres moabitas, uma chamada Ruth e outra chamada Orfa. Agora, olha o significado do nome dos filhos de Noemi. Malom significa adoentado ou enfermo, e Quilion significa definhamento. Então nós vemos que a família de Elimeleque vivia com problemas de saúde. Seus 2 filhos eram doentes, e eles se casaram com as mulheres moabitas, Orfa e Ruth. E o texto não revela quanto tempo eles ficaram casados, mas diz que eles moraram depois do casamento por mais 10 anos. E agora morre Malom e Quilion. E o texto nos diz que Ruth agora ficou desamparada, sem seus filhos e sem o seu marido. E o que é que a gente aprende com Elimeleque? Primeiro, devemos identificar o problema para depois tomar decisão. Elimeleque não entendeu que a fome que a região estava vivendo era trazida por Deus para que o seu povo despertasse e voltasse aos caminhos do Senhor. Aí tomou a decisão errada sem identificar o problema. A intenção de Elimeleque era boa, mas sem buscar a resposta e a orientação de Deus, tornou caminho de morte. Terceiro, é melhor passar necessidade dentro da vontade de Deus do que fartura longe da sua presença. Não adiantou ir buscar a fartura em Moabe, mas perdeu a presença de Deus. O que a gente aprende? Quarto, quando saímos da vontade de Deus, trazemos prejuízo para nós e para os que estão do nosso lado. Quando saímos da vontade de Deus, trazemos prejuízo para nós e para os que estão do nosso lado. Morreu Elimeleque, morreu seus 2 filhos e a sua esposa ficou viúva. O que aprendemos com Noemi? Quando tudo parece bem, não significa que Deus está aprovando. E quando tudo corria bem, eles estavam alegres e felizes na terra de Moabe. Analise se tudo estiver andando bem, se você não estiver passando por lutas e dificuldades, veja se você está fazendo realmente a vontade de Deus. Tudo parecia bem, até que eles morreram. O que a gente aprende com Noemi: não deixe que a culpa das decisões erradas seja colocada em Deus. Vamos ler o versículo 13 de Ruth, o que é que diz? Versículo 13.
Ruth, versículo 13. Esperá-los-eis até que viesse ser grandes, e deter-vos-eis sem tomardes marido. Não tomais, minhas filhas, mais amargo a mim do que a vós, porquanto a mão do Senhor descarregou-se contra mim. Então, não atribua os feitos e as decisões erradas como sendo culpa de Deus. Noemi disse que Deus havia derramado, descarregado a sua ira sobre eles, mas a decisão errada de sair da terra foi deles. Não deixe que a amargura e a dificuldade afete a sua fé. A sua fé não pode ser abalada em meio às lutas e às provações. Pelo contrário, as lutas e as provações são a causa de nos dar oportunidade de crescer na fé. Noemi teve a sua fé abalada por ver o seu marido e os seus filhos morrerem. Ela tinha a oportunidade de pegar agora as suas noras e levar para onde ela ia, para a terra de Israel, mas ela faz de tudo para que as noras ficassem na terra de Moabe, porque ela estava desmotivada, ela estava entristecida, ela estava sem fé. Então, por isso, ela quis que as noras a deixassem e ela fosse embora, sozinha, sabendo dos riscos, dos perigos que ela ia enfrentar só. Aí a gente aprende outra coisa: nunca tome decisões em momentos de estresse. As noras queriam acompanhá-la, mas o momento dela estava tão triste, tão dolorido, que ela queria ficar só. Muitas vezes a gente passa por isso. A gente não enxerga aqueles ou aquelas que Deus tem colocado no nosso caminho para nos ajudar, para aliviar a nossa carga. E às vezes, pela nossa falta de fé, pela nossa dor, pela nossa tristeza, escolhemos ficar sós. Agora, o que a gente aprende com Ruth? Ruth era moabita. Ela veio conhecer o Deus de Israel através de Noemi. E Ruth faz diferente. Ruth pega as dores e as tristezas e transforma em oportunidade para ela crescer na fé. Quando Noemi pede que vão embora, voltem para a casa da sua mãe, voltem para os seus deuses, comigo vocês não têm oportunidade, vocês não vão ter chance, vocês não vão ter o que fazer. Ruth aprende a ser fiel. Ruth aprende a ser companheira. Ruth aprende a ser sensível. Se fosse um de nós, que tipo de tratamento você dá para o seu parente? Se Noemi fosse uma sogra ruim, será que Ruth a acompanharia? A gente não sabe do que vamos viver
mais na frente. Tudo estava indo bem, até que o marido e os filhos morreram. Agora ela fica com duas desconhecidas. Que tratamento nós temos dado para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos irmãos? Com quem você vai contar se uma grande dificuldade bater à sua porta? Como você tem tratado aqueles que estão perto de você? Pastor Josué pregou na semana passada aqui, falando sobre a viúva, e a ordem que o profeta deu à viúva foi: vai e toma muitas vasilhas emprestadas dos teus vizinhos. Se fosse você, teria condição de tomar vasilhas emprestadas dos seus vizinhos? Quantas vezes você passa pelo seu vizinho, pela sua vizinha, e nem nota que ela está na porta de casa para dar um bom dia, boa noite, uma boa tarde? A palavra-chave para o momento que nós estamos vivendo chama-se relacionamento. Quando Deus criou o homem, o ser humano, Ele criou um ser para viver em grupo. E o primeiro grupo que o ser humano tem que viver é na sua família. Mas, porém, todavia, contudo, nós temos grande dificuldade de nos relacionar com a nossa família. Nós temos amigos mais chegados, pessoas que nós confiamos, que não fazem parte da nossa família. Mas Deus quer despertar-nos para a gente mudar o nosso estilo de relacionamento. E eu recomendo que vocês leiam esse livro de Ruth. É pequeno, 4 capítulos, mas vão entender quando a gente decide obedecer e andar nos caminhos do Senhor. O que era impossível se torna possível. Porque Deus tem um propósito definido para tudo. O que é que a gente aprende com Ruth? Obediência e humildade fará alcançar bênçãos inimagináveis. A frase de Ruth é bastante conhecida: eu não vou te deixar, aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares eu pousarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Noemi soube como apresentar o Deus de Israel para Ruth. E Ruth, quando conheceu o Deus de Israel, se apegou a Ele com todas as forças. Nós já conhecemos a Jesus. Ele já nos apresentou o seu caminho. Nós já nos arrependemos dos nossos pecados.
Agora, precisamos estar sensíveis à voz e à vontade de Deus para as nossas vidas. Ruth é um grande exemplo para nós seguirmos: fidelidade, obediência e humildade. Conhecer a Deus é mudar de atitude, é mudar de vida. E você pode aproximar outras pessoas de Jesus, se você viver Jesus. Não precisa você sair evangelizando, pregando por todo lado, mas você precisa viver Jesus. Ruth entendeu isso. Para a gente finalizar, para tomarmos decisões, precisamos, primeiro, identificar que problema nós estamos vivendo. Por que que o problema chegou até nós? Qual é a causa? Qual é a origem? Será que não foi eu que causei o problema? Será que não é por minha causa? Será que Deus não trouxe porque eu preciso mudar? Antes de tomar decisão, primeiro, identifique qual é o problema. Não posso tomar decisões que são contrárias à vontade de Deus. Hoje, culto da família, e muitas vezes nós sabemos o que é que Deus quer que nós façamos, mas geralmente é o caminho mais difícil, e por ser o caminho mais difícil, nós queremos sempre pregar um atalho. Mas lembre, tomar decisões que são contrárias à orientação de Deus pode nos levar para o erro. Não decida nada em momentos de estresse. Aí a gente lembra de Agar. Agar, quando estava no deserto, e ela abandonou Ismael, está em Gênesis capítulo 21, versículo 15, para que Ismael morresse, e ela não ia ficar perto para não ver a criança morrer. Quando Deus fala com ela, que ouviu o choro da criança, e os olhos dela se abrem, e ela consegue enxergar a água. Então, no momento de estresse, não tome decisão. A resposta pode estar perto de você, mas você não consegue enxergar por causa do estresse que você está vivendo. Quarto e último, e fica de pé, por favor. Não decida nada sem que Deus lhe responda primeiro. É difícil esperar na resposta de Deus, mas às vezes o que precisamos entender, que Deus não está respondendo porque Ele não quer que você faça nada. Simplesmente passe, viva, suporte, aguente. Não tome decisão sem que Deus lhe responda. Espere a resposta de Deus. Muita gente tem se decepcionado, se decepcionou, porque não esperou a resposta de Deus. E queridos, a resposta de Deus às vezes pode demorar, porque Deus também quer saber se você está disposto a obedecê-lo. Então espere, custe o que custar, espere que a resposta de Deus virá, porque Deus quer lhe conduzir, Deus quer lhe guiar.
Então não tome decisão antes que Deus lhe diga positivo, negativo, porque Deus responde não, sim, e a mais difícil, espere. Espere. Mas o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Então tenha paciência. O que você está vivendo, o que você está passando, pode ser que a resposta já esteja perto. Então não se precipite. Moisés nasceu de uma sentença de morte, porque os meninos que nasceram macho na época de Moisés, os egípcios mandaram que seriam jogados no rio. Então Moisés já nasce com a esperança de que Deus iria fazer algo especial na vida dele. Quando ele está com 40 anos, Moisés vai visitar o seu povo para ver como está. E ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E ele se levanta e mata o egípcio. No outro dia, ele vai ver 2 hebreus brigando, e ele vai separar a briga, e um dos hebreus diz para ele: quem lhe constituiu sobre nós, rei ou juiz? Ou você quer me matar como matou o egípcio? O erro de Moisés era Moisés pensar que ele seria o libertador de Israel pela sua própria força, pela sua inteligência e pela sua capacidade. Deus quer ser glorificado na sua vida, e Ele só pode fazer isso quando você deixar Ele agir. Deixe Deus agir na sua vida. Entrega a Ele hoje o controle de tudo. Não é de parte da vida, é de tudo. Deus quer guiar os seus passos, mas precisa que você dê esse direito a Ele. Não chamamos Ele de Senhor só por título. Ele quer ser verdadeiramente o Senhor da sua vida.